primeiro de tudo, nós temos que olhar os quase 500 anos, 500, Sheila, 500, do Tratado de Westfália. Eu estou falando de 1648. Isso é o seguinte, sabe o que é que esse tratado dizia? Você não se mete na terra do vizinho, porque senão tem guerra. É o começo dos Estados Nacionais. Uma das primeiras leis desse tratado, uma das primeiras ordens desse tratado, era isso que você acabou de dizer. Eu não invado o limiar jurídico, o limiar político do meu vizinho. Eu não tenho esse direito. É disso que nós estamos falando. Isso é inaceitável. Se nós observarmos bem, imagine você, se nós, por exemplo, qualquer presidente brasileiro, X, Y ou Z, duvidasse de uma decisão da Suprema Corte americana que prejudicasse os interesses de A, B ou C, e dissesse a Suprema Corte norte-americana está errada, ela tem que julgar desse jeito. Além do riso, né, os americanos iam se sentir como? Né? Se a gente olha para isso, as relações diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos, que tem 200 anos, sabe, Sheila, essa relação é desse jeito porque os Estados Unidos, lá atrás, 1823, foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Isso é importante para a gente entender as coisas. Né? Então, havia um espírito americano, uma situação de Monroe, as decisões de Monroe, tudo mais. O que é que isso significa? Né? Que os Estados Unidos sempre tiveram uma proximidade com o Brasil respeitosa. Nunca isso aconteceu. Nunca se decidiu uma interferência desse tipo. Isso é inaceitável. Tem princípios do direito internacional óbvios nisso. Né? Qualquer um pode entender. Quanto à atuação do ministro Alexandre de Moraes, isto tem que ser julgado conforme os ditames, conforme as regras da Constituição brasileira. Todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes têm sido submetidas ou à turma, primeira ou segunda turma, no caso dele a primeira, ou algumas que são mais graves, ele submete ao pleno. E não tem perdido. Ele pode ter tido duas delas que ele perdeu por 9-2. 9 favoráveis a ele, 2 só contrários. Teve outras que foi unânime. 11. Quando a gente olha para esse quadro, acompanhando as decisões do ministro como relator, de que ele submeteu suas decisões, nós estamos querendo dar ordem para o Supremo. Então esquece as relações entre os 3 poderes. O Supremo só vale quando ele decide a nosso favor. Então, de alguma forma, aí no nosso direito, a gente precisa observar como as coisas estão andando, e a gente goste ou não goste das decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas foram submetidas todas à turma ou ao pleno do tribunal. E ele nunca teve menos, ele nunca perdeu maioria nessas decisões. Essas são as regras com as quais a Constituição define que o Supremo deve trabalhar. Ou então a gente joga fora a Constituição e vê o que acontece. Então, é nesse contexto que a gente tem que olhar as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Elas podem ser criticadas, numa democracia, eu posso ser criticado. É o que acabou de dizer o Megali. Professor, se o senhor não gostar do que eu discordo. Ora, eu falo, o Megali fala e cada um que está nos ouvindo se convence de um ou de outro. Nós podemos olhar as decisões do ministro Alexandre de Moraes e avaliá-las a partir dos nossos critérios. Quais são os critérios jurídicos? Isso não tem sido desrespeitado. Você não encontra um único advogado que diga, olha, não se cumpriu o rito, ele tomou a decisão monocrática e depois não submeteu à turma. Não é assim. Não aconteceu nenhuma vez. É disso que nós estamos falando. Mesmo no nosso âmbito aqui, dentro da nossa casinha aqui, as regras da Constituição estão sendo cumpridas. Né? Um deputado democrata fez uma coisa muito curiosa nos Estados Unidos. Ele pediu que as escolas nos Estados Unidos passassem a estudar o direito constitucional pela Constituição brasileira, que é mais respeitada do que a deles, falando dessa intromissão de Trump.
É disso que nós estamos falando. A tua pergunta é ótima, minha cara.